Às 8 horas mais 37 minutos, olha, muitos trabalhadores e trabalhadoras têm procurado os sindicatos para saber a diferença entre imposto sindical e contribuição sindical. Será que uma coisa é igual à outra? Tem diferença? O que significa não contribuir em um caso e em outro? Para esclarecer toda essa questão, quem vai debater o assunto aqui no estudo é o contador, auditor, consultor de empresas e diretor da MQ Gestão Contábil Empresarial, Dr. Marcelo Quirino, nessa conversa que acontece todas as sextas-feiras aqui no CBN Maceió. Dr. Marcelo, um bom dia. Bom dia, Elias. Bom dia aos amigos ouvintes da Rádio CBN. Para a gente é sempre um prazer voltarmos aqui a esta bancada especial. Tem muita confusão nessa situação? Tem muita confusão, Primeiro que o imposto sindical é uma coisa e a contribuição sindical é outra. O imposto sindical é aquele que era pago pelas empresas em função do montante do seu capital social e pelos profissionais liberais em função da sua atividade. De um tempo para cá, bem antes da reforma tributária, da reforma trabalhista, as empresas optantes pelo Simples Nacional elas já eram dispensadas de fazer esse recolhimento. Mas as demais empresas, não, elas não eram, elas eram obrigadas a recolher, inclusive, pelo montante do seu capital social, em função de uma tabela progressiva. De X a Y, você pagava um valor, mais uma parcela adicional e por aí em seguida. Existia um movimento muito grande por parte das empresas pelo não pagamento desta contribuição, que nada mais é, se você for fazer, é mais um imposto. É mais um valor, é mais um dispêndio que as empresas têm para a manutenção da atividade sindical, que é justa. É obrigatório. É obrigatório. Isso é obrigatório pela Constituição Federal e pela CLT. Só que a partir da reforma trabalhista, da entrada em vigor da reforma trabalhista, em 11 de novembro de 2017, isso passou a ser não mais obrigatório. As empresas não mais recolhem o imposto sindical sobre o montante do seu capital social. Acabou. Da mesma forma, a contribuição sindical, aquela que é devida pelos empregados, um dia do seu trabalho no mês de março, era descontada e repassado até o final do mês de abril às entidades sindicais para a manutenção de suas atividades, que precisam, aqueles sindicatos que realmente funcionam, que é uma coisa muito maior do que simplesmente homologar uma rescisão, precisam ter a sua manutenção, haja vista a estrutura e o tamanho que alguns sindicatos possuem aqui em Alagoas. Imagine os grandes centros, São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, e por aí vai. A atividade sindical ela é muito justa, ela é lícita, ela é verdadeira, só que ela está, em função dessa perda de receita, se esvaziando. E os sindicatos estão, de toda forma, tentando encontrar novas modalidades de receitas para que eles se mantenham ativos nas suas atividades na defesa dos direitos dos trabalhadores. A gente pode dizer que em determinado momento alguns gestores de empresa negligenciam esse imposto sindical, que é um imposto, e coloca como se não fosse, ou que fosse um imposto menor que os demais impostos? Exato. Acontece tal qual o recolhimento dos tributos incidentes sobre as vendas e serviços. Acontece de empresas também estarem inadimplentes com o imposto sindical, aquele que vence no dia 31 de janeiro de cada ano. Qual é o reflexo disso? O reflexo, quem fiscaliza isso é o Ministério do Trabalho. O reflexo, você vai sofrer uma fiscalização do Ministério do Trabalho e o auditor fiscal solicitar esta guia de recolhimento e não estiver paga, além de pagar, além de recolher, você pode levar uma multa. Você vai levar uma multa pelo não recolhimento do imposto sindical. Existe previsão na CLT para isto. E o reflexo maior, além de você não recolher e ter que recolher a multa, é o enfraquecimento da atividade sindical. É o enfraquecimento das federações, das confederações de trabalhadores e também das empresas. Porque o imposto sindical ele é repassado inicialmente para as federações e as confederações e repatriado, digamos assim, pulverizado para as categorias de baixo, os sindicatos e por aí vai. E profissionais liberais estão inseridos nessa discussão? Estão inseridos nessa discussão, são obrigados também a recolher, pela atividade
regulamentada, né? O liberal, aquele que possui profissão regulamentada. Isso é diferente, por exemplo, o médico recolhe para o CRM, para o CFM, ou não é bem assim? Não, é diferente sim. Cada um recolhe para a sua atividade de classe, né? Contador para contador, médico para médico, advogado para OAB e por aí vai. Cada um recolhe para a sua categoria. Né? E aí, o que acontece? Esse movimento que já existia, ele foi consolidado a partir da reforma trabalhista, de 11 de novembro. Não há mais a obrigatoriedade deste recolhimento. Se os sindicatos, né, Elias, e aí a gente tem que chamar os sindicatos para que eles realmente se apresentem necessários à classe trabalhadora, se os sindicatos mostrarem, né, a sua utilidade para o trabalhador, como eu já falei aqui, não apenas para a questão de homologação de rescisão, né, que é um guardião do direito do trabalhador, que também não precisa mais ser homologado a partir de 11 de novembro, se ele se mostrar que ele é muito mais do que isso, e aí cabe à diretoria dos sindicatos como um todo, olha, eu sou muito mais, né, o sindicato é muito mais do que um homologador de rescisão, ele é muito mais do que um lugar onde você vai discutir a sua convenção coletiva para fins apenas de aumento de salário e de outros benefícios menores. Se ele se mostrar que ele é muito mais do que isso, o que vai acontecer? Um movimento positivo, né, e espontâneo da classe trabalhadora para se filiar ao sindicato. Né? Se filiar e se manter filiado e manter o recolhimento em dia da sua contribuição sindical. E isso fará com que os sindicatos permaneçam fortalecidos. E não uma coisa compulsória, como alguns sindicatos estão querendo fazer. Né? O que é que está acontecendo? Com o esvaziamento de receitas, Elias, né? Com a desobrigatoriedade do recolhimento do imposto sindical, a não obrigatoriedade do recolhimento, do desconto de recolhimento da contribuição sindical em março e abril, né? Perdão. Os sindicatos estão perdendo receita. Então, estão criando outros tipos de modalidade de receita. Contribuição associativa, confederativa e por aí vai. Né? Contribuição assistencial, contribuição assistencial, mensalidade associativa. A mensalidade associativa é aquela que o trabalhador vai lá e se filia. Mas aí é deliberado, né? Deliberado. Quem quer. É deliberado. Só o que acontece? Alguns sindicatos estão convocando assembleias gerais, né, de trabalhadores da sua categoria. A gente sabe da representatividade dessas assembleias, né? Vão pouquíssimos. Vão pouquíssimos, decidem por muitos, e aquilo que ficar decidido tem quase que força de lei. Por quê? Vai ser inserida cláusula na convenção coletiva da categoria que vai valer por um ano. Então vai estabelecer aí, por exemplo, uma contribuição assistencial. Contribuição assistencial. Vai te retirar provavelmente até mais do que você pagava com a contribuição, com a contribuição sindical. Exato. E outra coisa, vai imputar às empresas, como eu já vi em algumas convenções coletivas, vai imputar à empresa um recolhimento mensal, né? Ou bimestral, já vi quadrimestral, já vi semestral, já vi também anual, pela quantidade de um valor X, pela quantidade de empregados que você tem na sua folha de pagamento. Ora, e a legalidade disso? É discutível. Ela é discutível. Né? Igual essa questão da contribuição sindical, aquela que será agora em março, mas que não é mais obrigatória, vai ser incluída em convenção coletiva, através de uma assembleia ordinária ou extraordinária, cuja representatividade vai ser muito pequena, porque muito pouca gente vai, porque estão marcando assembleias gerais em horário de expediente dos trabalhadores, porque não marca à noite. Né? Você marcar uma assembleia para 4 da tarde, para 5 da tarde, e o trabalhador não vai trabalhar, não. Né? Você tem que marcar à noite. Se você quer um grande volume representativo, marque à noite, porque aí você vai ter, né, efetivamente, uma quantidade de pessoas envolvidas ou atingidas por aquela convenção coletiva que estarão lá presentes, se fazendo representar. E olha, atenção aí, Ministério Público do Trabalho e Magistratura Trabalhista, acerca dessas questões. Primeiro porque as empresas não podem ficar reféns. Exato. Olha, a gente não sabe como é que vai ser o custo nosso, porque nós não sabemos ainda, não teve ainda a convenção,
ou seja, os trabalhadores ainda não decidiram enquanto vão nos lesar. Mais ou menos por aí. E o que acontece, Elias? Em relação à contribuição sindical, né, alguns sindicatos estão querendo, né, colocar na sua convenção coletiva uma contribuição sindical, a mesma de março, dizendo-se facultativa, só que para que o trabalhador não seja descontado no mês de março para pagar em abril, ele tem que ir lá no sindicato e dizer: eu não quero, com tantos dias de antecedência. Isso não era para ser o inverso? Era para ser o inverso, né? Isso é um princípio constitucional. Ninguém é obrigado a filiar-se nem a manter-se filiado a nada. E você vai, através de uma convenção coletiva que passa a ter força de lei, mas que também é discutível, né, impor ao trabalhador, consequentemente às empresas, né, o desconto de uma contribuição sindical anual, perdão, Elias, anual, sobre o salário do trabalhador no mês de março, a você pagar no mês de abril, sem que sequer o trabalhador saiba. Né? Porque nem todo trabalhador tem acesso à convenção coletiva, e aí caberá às empresas a inversão do ônus. Ou seja, o sindicato que tem que dar publicidade ao trabalhador, né, que ele vai sofrer o desconto da folha de pagamento dele no mês de março, não. Será reportado às empresas a obrigatoriedade de dizer assim: ó, o teu sindicato te obriga a fazer um desconto no salário do mês de março de um dia de trabalho para recolher para ele. Você quer? Não, não quero. Então você vai ter que ir lá no sindicato dizer que você não quer. E as empresas vão ficar sem os seus trabalhadores. Aí ele vai ter que dizer isso ao sindicato ou ao empregador? Ao sindicato. Ao sindicato? Mas o sujeito não é filiado ao sindicato. Pois é. Olha a confusão que isso vai dar. Porque uma coisa é, você é filiado ao sindicato, aí você tem um relacionamento mais estreito com o sindicato, está sempre, recebe o jornalzinho, seja eletrônico. Tem auxílio saúde, dentista. Aí tem as questões assistenciais, sociais até, dos clubes, etc. Mas alguns tem deles. Pessoas que não estão filiadas ao sindicato e que terão que ir no sindicato onde não é filiado para dizer que não quer contribuir. Exato. É um contrassenso muito grande, porque da mesma forma, Elias, que o trabalhador, né, que não é filiado ao sindicato usufrui dos benefícios da convenção coletiva, olha que confusão. Né? Eu não sou filiado ao sindicato, eu não recolho mensalmente para o sindicato. Também não quero descontar no mês de março a minha contribuição sindical, mas todos os direitos, benefícios e garantias da convenção coletiva daquela minha categoria têm direito. Inclusive remuneração. Inclusive remuneração. Meu piso Daí, de salário. O trabalho do sindicato tem que ser reinventado. Exatamente. Ele precisa dar publicidade e conquistar esses trabalhadores a fazer até uma contribuição maior do que estava obrigatoriamente prevista. O sindicato tem que se mostrar útil à categoria que ele está representando e à sociedade. Alguns terão que se unificar, né? Nós temos um número muito grande de sindicatos espalhados pelo país inteiro, alguns com um poder de mobilização muito, mas muito pequeno, muito acanhado. Isso tudo vai ser muito provavelmente revisto. Para que você tenha uma ideia do imposto sindical, o imposto que não vai integralmente para o sindicato, eu preciso deixar claro, né? Nós temos aí 10% para as centrais sindicais, 60% para o sindicato, que foi recolhido, 15% para federações, 5% para as confederações. Ainda tem outros 10% que fica com o governo, viu? Você acha que o governo ia ficar de fora dessa partilha? Afinal de contas, nós estamos falando de muito dinheiro. Nós estamos falando também de Sebrae. Sebrae, SEST, SENAC, o Sistema S como um todo, que também pega uma parte deste recurso. E que está sendo prejudicado, né? Todo o sistema e também os sindicatos e federações e confederações, todos eles envolvidos, Elias, estão sendo prejudicados pelo tamanho do desemprego no nosso país. Se a gente fizer uma conta bem rasteira, que nós temos 15 milhões de desempregados no nosso Brasil. E se fizer uma conta média, que o valor não é esse, mas uma conta média de R$1.000 de salário para cada trabalhador, nós temos aí uma evasão
ou uma redução ou uma diminuição de receita das atividades sindicais, ali, de 500 milhões de reais. 500 milhões. É muito dinheiro, né? Agora, para isso, o sindicato tem que se fazer útil, tem que se mostrar útil mais uma vez, né? Diz, olha a categoria, olha pessoal, né? Eu continuo importante para você, né? Eu, de fato, te represento muito além do que uma convenção coletiva. Eu te represento muito além do que uma homologação. Eu te represento muito além do que criar, né, uma discussão com a categoria empregadora, né, para aumentar salário. Eu sou muito mais do que isso. Eu te defendo de fato, né? Eu te represento de fato. Eu faço valer o seu direito. Assistência jurídica gratuita, Tudo. acompanhamento de processos, Tudo cartão de isso. desconto em redes de lojas, etc. Tudo isso, Você tem que convênios, me parcerias. convencer. Olha só, você tem que me convencer. E não me constranger quando eu chegar ao sindicato e disser que não quero mais continuar contribuindo. Exato. E não cobrar de você, né, se você não é sindicalizado, se você está desempregado, por exemplo, e eu chego lá para pedir uma assistência, pedir uma informação, não posso pagar uma taxa para ser atendido. Ora, um dia eu já fui contribuinte deste sindicato, compulsoriamente ou facultativamente. Mas eu já fui contribuinte do sindicato, né? Eu não posso, em nome de uma, vamos falar que a gente já falou sobre isso aqui, de uma ação arrecadatória, em função da minha diminuição de receita, eu não posso estar criando taxa para tudo, né? É como você muito bem falou, e tem que haver um movimento contrário, né? Eu tenho que me fazer valer útil à sociedade. Eu não posso apenas ficar arrecadando, criando novas fontes de receita e para compensar a minha diminuição da arrecadação do imposto sindical ou da contribuição sindical. É isso que tem que ser feito de verdade. E não ficar criando, né, novidades. Veja só, o que aconteceu recentemente, né? As homologações deixaram de ser obrigatoriamente feitas nos sindicatos, né? Os pagamentos agora passaram a ser feitos nas empresas. Tem sindicato cobrando R$200 para homologar uma rescisão. Olha, complicada essa situação. E, aliás, como isso vai afetar o caixa dos sindicatos? E sindicatos também têm obrigações para com o fisco, para com a União, Estado e município. Muito importante que procure um contador ou uma empresa que faça esse tipo de serviço, porque as coisas estão se modificando. Estão se modificando. Não estou dizendo que está ficando melhor, nem que está ficando pior, mas estão ficando diferentes. Exato. É como você estava falando, eu estava vindo no carro, vindo para cá. Se a lei é ruim, você não pode fazer penduricalho da lei. Mude a lei. Vamos fazer atalho, vamos mudar a lei. Não vou fazer atalho, mude a lei, né? Agora, uma coisa que precisa ser esclarecida, Alias, é assim, a contribuição sindical, que é descontada no mês de março dos trabalhadores e repassadas, né, aos sindicatos pelas empresas, não tem custo algum para a empresa. Nada. A empresa passa a ser um contribuinte substituto. Igual o INSS, do Simples Nacional. Eu desconto de você e repasso ao sindicato. Né? Algumas não repassam. Algumas não repassam porque não tem caixa. Nós temos aí, isso acontece a cada safra, as usinas, algumas delas, né, sofrem disso o tempo todo. Exato. E vai ter que ir para a negociação, porque se não entrar na negociação, não tem solução. Exato, mas você pode não criar uma obrigação financeira, você cria uma obrigação administrativa de descontar do empregado, fazer a guia e o sindicato recolher. Tem sindicato que sequer emite boleto, você tem que ir lá recolher no caixa do sindicato, né? Então essa coisa precisa ser revista, precisa ser modernizada e precisa ser realmente facultativa, Elias, e não facultatório, né? Um facultativo obrigatório, não pode existir isso. Tem que ser sindicato, tem que fazer campanha em televisão, campanha em outdoor, campanha em rádio, né? Os canais de rádio estão abertos, televisão, comparecer às empresas para mostrar a importância disso. Mostrar, olha, igual o município faz com o IPTU, né? O teu IPTU eu uso nisso, nisso, nisso e nisso.
Sindicato, o teu recurso eu uso nisso, nisso e nisso. Né? Eu te trouxe tal benefício, X benefício, ou não fiz nada. Mas eu tenho que mostrar. Né? O sindicato tem que se fazer, mais uma vez, útil, tem que se dizer útil à sociedade, né? A qual ela representa. Eu falo com muito orgulho dos sindicatos contabilistas. Né? Nós temos sindicatos contabilistas profissionais, temos o sindicato dos empresários contábeis e por aí vai. O nosso sindicato ele é extremamente atuante dos contabilistas. Que cumpre, né, um papel que é extremamente significativo na sociedade. O sindicato tem um papel extremamente significativo. Um papel que a gente não pode nem subverter e nem deixar que seja esquecido pelo próprio contribuinte maior, que são as pessoas que gozam desses benefícios todos. Exato, a gente tem que entender que um presidente de sindicato, uma diretoria de sindicato, quando está, né, à frente de um microfone ou à frente de um diretor de uma entidade, ele está ali representando milhares, centenas de pessoas. Né? Ele fala em nome de milhares de pessoas. Então, para você poder manter esta atividade sindical, você tem que ter a contribuição. Agora, para você ter a contribuição, você tem que se fazer valer. Você tem que mostrar a sua utilidade. Muito bem. Doutor Marcelo Quirino, eu quero aqui agradecer a sua participação, essa ajuda na diferenciação do que é imposto sindical, do que é contribuição sindical, do que é contribuição assistencial, do que é mensalidade. Existem todas essas relações. E alguns penduricários que estão aí sendo criados são ilegais. Um pouco mais adiante, esse trabalhador vai pedir o ressarcimento daquilo que fora feito à revelia da lei. Exatamente. Né? Mesmo que haja uma aprovação em convenção coletiva, né? Não vai tirar o direito do trabalhador de discutir judicialmente esse desconto. O fato de ser coletivo em convenção coletiva não quer dizer que é pacífico. De jeito nenhum. Né? Se foi aprovado numa assembleia, não quer dizer que é legal. Existe uma distância muito grande. Muito grande. Muito grande, né? Existe uma distância muito grande. Então, nem tudo aquilo que está aprovado em convenção, nem tudo aquilo que é aprovado em lei, Elias, é legal. Em decreto é legal. Nós estamos falando aqui de uma coisa anterior, no Rio de Janeiro. Verdade, então, verdade. Nem tudo aquilo é factível. Né? Então, papel, né? Como dizem os mais antigos, hoje eu digo que é o Word, né? Um computador, mas os mais antigos diziam papel sem inocente, que aceita tudo que você colocar nele. Qualquer coisa. Hoje em dia até o WhatsApp é o ser inocente, porque o que tem de poeta... O problema é que ele guarda, né? Tudo aquilo que você colocou nele. Um pouco mais adiante vai ser questionável. Vai ser questionável. Então, se você colocar no papel ali, vai ser aprovado numa assembleia, cuja a frequência, né, vai ser diminuta, você vai contar basicamente com os diretores do sindicato. E a estratégia, né? Que é o desejo de aprovar, termina fazendo a estratégia toda. Exato. De modo a se aprovar, aprova por aprovar e por achar que está correto, e um pouco mais adiante a gente tem todos esses problemas. Exatamente. Doutor Marcelo, um excelente fim de semana para o senhor. Para nós todos, Elias, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Doutor Marcelo Quirino é contador, auditor, consultor de empresas e diretor da MQ Gestão Contábil Empresarial. Estará de volta na próxima sexta-feira. Deus quiser. Às 9 horas mais um minuto. Acompanhe agora o repórter CBN.